Agora acho que sim. Agora acho que sim. Eu tava com o som desligado aqui no YouTube, gente. Desculpem. Tava com o som desligado aqui no YouTube. Coloca aqui pra mim agora. Acho que agora tá tudo certo. Tinha esquecido de ligar aqui. Então vou repetir o que eu tinha falado aqui. Mesmo aos domingos, né? A gente vai estar aqui junto. O pessoal tá falando aqui sem áudio tem um delayzinho aí. Daqui a pouco já começa a aparecer o áudio pro pessoal. Então, nos próximos 20 dias, né, não exatamente nos próximos 20, né, mas durante 20 dias a gente vai estar junto estudando aqui um capítulo por dia, inclusive aos sábados e domingos, beleza? Aí já voltou, ok. Então, deixa eu reforçar aqui, né, falar o que eu já tinha falado antes, agradecer aqui especialmente a minha esposa, né, por estar junto lá com meu filho agora. Dia de domingo não é um dia que eu costumo trabalhar, né, então agradeço muito a ela por ser compreensivo nesse momento para que eu possa contribuir com vocês aqui mesmo aos domingos, beleza? No YouTube já estamos aqui com 31 pessoas, no Instagram então o pessoal está chegando ainda. Gente, então hoje é o nosso quarto estudo, né? Nosso quarto dia, onde a gente vai estudar aqui o quarto capítulo do livro Poder do Subconsciente. E o que esse livro tem, assim, de... Por que normalmente eu indico esse livro? Por que eu gosto tanto de estudar esse livro? Porque ele é um livro muito prático e um livro muito... como é que eu posso dizer? É muito fácil de você entender porque tem muitos exemplos. Ele é um livro de exemplo. O princípio por trás aqui de todo o poder do subconsciente, você entende nos capítulos 1 e 2. O capítulo 1 e 2 você entende todo o princípio. Os outros capítulos são capítulos de exemplos. Exemplo, 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 exemplo. Então, por exemplo, esse capítulo aqui, de curas mentais nos tempos antigos, o que ele vai mostrar? Ele vai aplicar o que a gente já considerou aqui nos capítulos 1 e 2 e vai mostrar como que desde antigamente essa questão de cura já acontecia através do subconsciente. Aí o próximo capítulo vai ser curas mentais nos tempos modernos. E aí vai ter outro capítulo falando sobre outras coisas. Mas a gente vai aprender aqui especialmente com exemplos. Beleza? Só antes de começar, você que está aqui no YouTube, dá like no vídeo. Estou vendo que o pessoal que já está chegando está dando like. Exatamente, faça isso, dê like para que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas que tenham interesse nesse assunto também. Vocês que estão chegando aqui no Instagram também pode dar aí um coraçãozinho, se quiser mandar para alguém, se quiser me marcar nos stories, fica à vontade. Se você quiser convidar mais pessoas para estar junto aqui, fica à vontade também. Beleza? E um outro detalhe, deixa eu até compartilhar aqui minha tela para você que está no YouTube para te mostrar, que para você entrar no nosso canal do Telegram. O que vai ter lá no canal do Telegram? Todos os dias, depois que acaba aqui a live, eu posto lá o resumo do capítulo, tá? Então, todos os capítulos até agora, capítulo 1, 2 e 3, tem um resumo do que a gente conversou lá. E aqui já tem esse resumo aqui do capítulo 4, né? Os 9 principais pontos desse capítulo aqui. Tá? Para você participar, basta você vir abaixo aqui do vídeo, tá? E aí, você que está aqui no Instagram, se você quiser isso, vai lá para o YouTube. Tá? Vai no YouTube e aí você vai ver lá, né, a nossa transmissão. Abaixo do vídeo, o primeiro link, você clica, entra no canal do Telegram, que sempre vai ter esse resumo lá. Beleza? Vamos começar então aqui a nossa conversa. Vou deixar vocês com uma telinha aqui. Pera aí. Isso. Então vamos lá. Curas mentais nos tempos antigos. Tem um trecho aqui, o trecho inicial, ele é o trecho principal aqui do capítulo, então eu vou ler ele na íntegra para você. Vou pular aqui o primeiro parágrafo, que é mais introdutório, mas a partir do segundo já diz assim, olha. Na história antiga, dizia-se que o poder de influenciar o homem secretamente para o bem ou para o mal, incluindo a cura de doentes, era prerrogativa de sacerdotes, sacerdotisas e pessoas sagradas. Essas pessoas alegavam possuir poderes recebidos diretamente de Deus, incluindo a cura dos enfermos. As técnicas e os processos de cura variavam em todo o mundo, embora, de maneira geral, incluíssem súplicas e oferendas ao Deus e cerimônias variadas, tais como a imposição de mãos, encantamentos e uso de amuletos, talismãs, relíquias e imagens. Então aqui, nessa primeira parte, você vai entender como que muita coisa que a gente às vezes não acreditava, né?
a coisa relacionada a, vamos dizer assim, a uma feitiçaria, a um tipo vamos dizer assim, de ritual, como que sim você pode acreditar que isso funciona, mas não o ritual em si, e sim a crença da pessoa. Desde antigamente as coisas já são assim. Continuando, nas religiões da antiguidade, por exemplo, sacerdotes nos templos drogavam os pacientes e lhes davam sugestões hipnóticas quando adormecidos. Eles eram informados de que os deuses os visitariam sem falta durante o sono e que os curariam. Numerosas curas aconteciam. Os devotos de Hecate, ou Hecate, acho que é Hecate, pelo menos pelo acento aqui, recebiam instruções para misturar lagartos com resina, olíbano e mirra e triturar tudo isso ao ar livre, quando a lua estava em quarto crescente. Após a execução desses ritos bizarros e misteriosos, eles rezavam a deuses, engoliam a porção já preparada e mergulhavam no sono. Se a fé era suficiente, viam-na em sono. Esse rito, que nos parece tão estranho, era até mesmo fantástico, era frequentemente seguido por curas. Ou seja, a pessoa fazia toda essa coisa esquisita aqui, misturar lagarto com resina, olíbano, mirra, tomar isso e tal, e era curada. Né? Continuando. Nos tempos antigos, o homem inventou numerosas e eficazes maneiras de ganhar acesso ao poder incrível da mente subconsciente e usá-la para a cura. Embora soubessem que esses procedimentos funcionavam, não sabiam como ou por que produziam resultados. Hoje sabemos que sugestões poderosas eram dadas à mente subconsciente. Rituais, poções e amuletos atraíam profundamente a imaginação do homem e facilitavam a aceitação pelo subconsciente das sugestões repetidas do curandeiro. O trabalho de cura, porém, era realizado pela própria mente subconsciente do paciente. Então, o que quer dizer aqui? Olha só, deixa eu ver o ponto principal que eu tinha pegado aqui. Embora soubesse que esses procedimentos funcionavam, não sabiam como ou por que produziam resultados. Então, olha só, gente, para vocês terem ideia do tipo de conhecimento fantástico que a gente tem hoje. Né? Antes, isso que a gente conversa aqui, isso sempre existiu. Só que, como disse aqui, eram sacerdotes, eram homens que falavam que tinham poderes sobrenaturais e tal. Eles que conseguiam fazer isso, eles tinham um conhecimento. As outras pessoas viam e ficavam maravilhadas. Né? Mas o que acontecia? Como falou aqui, eles faziam toda uma mandinga, vamos dizer assim, todo um ritual, toda uma coisa, para aquilo ficar impressionante. Né? Impressionante, porque simplesmente, talvez, se ele falasse uma coisa assim, a pessoa poderia, eu vou pegar isso, vou misturar com aquilo, a pessoa fala, poxa, ele está fazendo tanta coisa aqui, isso deve funcionar mesmo. Isso ativava a crença e aí dava sugestões hipnóticas e realmente a cura ou alguns tipos de milagres aconteciam. Como deixou bem claro aqui, o trabalho de cura, porém, era realizado pela própria mente subconsciente. Em todas as eras, curandeiros leigos obtiveram sucesso notáveis em casos em que a perícia médica tradicional fracassara e os pacientes haviam entrado em desespero. Essa situação nos leva a perguntar de que modo esses curandeiros em todo o mundo faziam e fazem as curas. A resposta é que as curas ocorrem porque a crença cega do doente libera o poder curador existente na mente subconsciente. Aí repetindo isso que eu falei, quanto mais fantásticos e estranhos os remédios e métodos usados pelos curandeiros, mais provável era que os pacientes acreditassem que algo tão estranho tinha que ser incomumente poderoso. A excitação emocional tornava-lhes fácil aceitar a sugestão de saúde, tanto pela mente consciente quanto pela subconsciente. Esse ponto será discutido num capítulo mais adiante. Então, olha só, quanto mais fantástico e estranho os remédios, métodos usados, mais fácil era de acreditar. Então, isso é até hoje. Né? Isso é até hoje. Quanto mais miraculoso, quanto mais inacreditável for, quanto mais... Muitas vezes, por isso que quando a gente fala, por exemplo, de autossugestões, muita gente fala, não, isso não funciona. Eu vou falar isso aqui pra mim, ao dormir, isso vai acontecer? Não. Por quê? É simples demais. É simples demais. E às vezes quando é simples demais, a gente não acredita.
Eu falo, não pode ser só isso. Tá muito simples, né? Aí, o que acontece? Aí vai, por exemplo, um cara de uma igreja e fala, não, tem aqui sei lá, vamos dizer, um óleo que foi usado lá em Jerusalém, Perícia, e coloca uma história lá. Aí, pô, eu acredito. Você acredita, aquilo funciona, né? Mas o princípio de tudo é, como a gente está conversando aqui, a mente subconsciente. E aqui, como vai mostrar esses relatos antigos, né? Cita aqui alguns versículos, né, que comprovam essa questão que a gente está conversando, né? Então tá aqui, olha, relatos bíblicos de uso dos poderes do subconsciente. E aí cita aqui Marcos 11:24, né, que é um versículo bem conhecido relacionado a isso que a gente conversa, que é: por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Aí diz assim, olha, releiam essa passagem e prestem toda a atenção à diferença nos tempos dos verbos. Os verbos crer e receber estão no presente, ao passo que o assim será convosco está no futuro. O inspirado evangelista nos diz algo da mais alta importância, com essa diferença aparentemente pequena na construção gramatical da sentença. Se acreditamos e aceitamos, olha só, se aceitamos e acreditamos, se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que o nosso desejo o já aqui está inclusive marcado aqui, né? Está em itálico. Que o fato de que o nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, sua realização se seguirá como algo no futuro. Repetindo, se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que o nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, sua realização se seguirá como algo no futuro. O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. Isso aqui, gente, isso é o princípio de tudo, né? A gente poderia parar esse estudo aqui e você fixar essa frase na sua mente, que acho que já cumpriria todo o nosso objetivo aqui, né? Se acreditarmos e aceitar que o desejo já foi atendido e já foi completado, sua realização se segurará como algo futuro. Qual que é a dificuldade, então, nesse sentido, senhora? Muitas pessoas não conseguem sentir que o desejo já está realizado, né? Muitos não conseguem. E os que conseguem já querem ver isso na hora. Falam, nossa, eu já senti que eu tenho o que eu quero, então, e cadê? Cadê que eu não estou vendo? Então, olha só, duas coisas que você precisa trabalhar aqui. Primeiro, sentir que já é. Segundo, esperar. Esperar, e aí é óbvio, né? O esperar não significa que você... pode ser que para aquilo se materialize, você precise de ações. Muitas vezes é necessário. Sentir que já é, fazer o que precisa ser feito e esperar. Basicamente a fórmula para usar o poder do subconsciente é essa. Aí, eu destaquei uma frase aqui, que aí, isso aqui pode ser muito profundo para a gente conversar aqui, mas eu preciso dar essa pitada assim para você ver como que isso aqui, embora que seja falado da forma mais simples possível, existe, né, para quem gosta das coisas mais complexas, existe um estudo muito profundo sobre isso. Olha só, nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. Vou repetir isso. Nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. O que isso quer dizer? E aí, eu entendi isso bem fazendo estudos de Neville Goddard, né? Onde ele fala sobre o mundo imaginário, né? Eu acredito que aqui no livro vai detalhar um pouco mais sobre isso também, mas ele fala sobre o mundo imaginário. É meio louco isso, né? Para nós, o que é o mundo imaginário? É a imaginação. A gente fala, eu estou viajando na maionese aqui, né? Eu estou imaginando aqui um carro, uma casa ou uma pessoa e tal, e
nos estudos mostra, isso está acontecendo em outro plano de existência. É muito louco isso. É muito louco isso, mas enfim, é o que eu acredito, né? Como eu não gosto de entrar aqui nas profundezas, porque eu quero te ajudar a ter resultados práticos, não vou detalhar muito sobre isso, mas basicamente é isso, né? Existe meio com aquilo que você está imaginando está acontecendo em um outro plano, um plano superior a esse. Quando acontece nesse plano superior a esse, acontece no plano inferior, que é o nosso plano aqui na Terra. Plano na linguagem mais chula e simples possível seria isso. Continuando aqui. Tá. A condição em que Jesus insistia, acima de todas, era a fé. Repetidamente lemos na Bíblia: faça-se conforme vossa fé. Se plantamos certo tipo de semente no solo, temos fé em que elas germinarão segundo sua natureza. É assim que se comportam as sementes e, confiando nas leis do crescimento e da agricultura, sabemos que elas brotarão segundo a sua natureza. Aí falando mais sobre a fé. A fé descrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima. A convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente será assimilada pela mente subconsciente e tomada manifesta. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. Vamos repetir isso. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. É um fechamento, a recusa em escutar a pequena, racional, analiticamente consciente e adotar uma atitude de confiança completa no poder interior da mente subconsciente. Vai mostrar um outro versículo aqui, mas olha só, vamos conversar sobre isso. Eu detalho mais sobre isso, né, nos treinamentos, nos guias, onde eu falo das funções em detalhes ali, das funções da mente consciente, mente subconsciente. Mas aqui ele resumiu, né? Olha, a nossa mente consciente é pequena, racional e analítica. Pequena, racional e analítica. Só que ela pode barrar. Se você não souber como fazer da forma correta, se você não usar algum método correto, a mente consciente vai te barrar, né? O que isso quer dizer? Aqui está falando, por exemplo, de curas físicas, né? Poxa, como que eu vou sentir que eu estou curado se eu sei que eu tenho um problema? Isso é a mente consciente trabalhando. Isso é a mente consciente trabalhando. O que é preciso é você conseguir burlar essa mente consciente para que o seu subconsciente aceite. Mas a fé, isso fala que não é racional, é completamente sem lógica, é uma coisa completa. Tanto que às vezes eu dou algumas instruções, né, às vezes nos treinamentos, que é assim, por exemplo, né, tem um vídeo aqui que eu falo sobre andar com dinheiro na carteira. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, acho que deve estar beirando 700 mil visualizações esse vídeo. Tipo assim, que idiotice, né? Tem gente que olha, se você for olhar isso racionalmente, fala, cara, esse cara é um idiota, que é isso? O que tem a ver você andar com dinheiro ou não? Cara, conscientemente não tem nada a ver, mas o poder não está na razão. O poder não está na mente analítica, o poder está na mente subconsciente. E quem entende da mente subconsciente sabe que isso funciona muito bem e o porquê que funciona. Então, é preciso, para você conseguir usar isso que a gente conversa, você seja menos racional. É muito importante isso. Continuando, aqui esse subtítulo falando sobre relatos bíblicos, né? Então, mais um relato aqui, olha. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E se abriram os olhos. Porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, que ninguém o saiba. Isso está lá em Mateus 9, 28 a 30. Ontem a gente até conversou sobre isso, né? Sobre essa questão da cura dos cegos e tal. Então vamos conversar sobre essa passagem. Olha. Ao dizer, faça conforme a vossa fé, Jesus estava pedindo abertamente a cooperação da mente subconsciente dos cegos, cuja fé era a grande esperança, o sentimento profundo, a convicção interior
de que alguma coisa milagrosa aconteceria, que a prece que haviam feito seria atendida. E por isso mesmo foi. Essa é a técnica de cura consagrada pelo tempo, utilizada por todos os grupos de cura em todo o mundo, qualquer que seja a afiliação religiosa. E aí, olha só que interessante, analisando a segunda parte aqui desse versículo. Ao dizer, acautelai-vos de que ninguém o saiba, Jesus insistia com os pacientes curados para que não discutissem com outrem a cura recebida. Se assim fizessem, poderiam ser prejudicados por críticas céticas ou depreciativas dos incrédulos. Essa situação, por seu lado, poderia contribuir para desfazer o benefício recebido das mãos de Jesus, ao depositarem na mente subconsciente pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Então, olha só. Só um outro trechinho aqui para arrematar. Quando o buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé. É o que a gente conversou ontem. Né? Quando buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé. Juntamente com a fé e a compreensão de Jesus do poder curador da mente subconsciente. Aí, aceite se você quiser. Né? Porque eu sei, falar sobre isso aqui, eu sei que tem muitos tabus relacionados a isso. Aceite se você quiser. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Quando ele falou aqui, né, acautelai-vos para que ninguém saiba. Então, a importância de... Ele falou, olha, não fala isso para ninguém. Não fala isso para ninguém. Não fala que eu te curei. Pô, mas por quê? Porque poderia falar com as pessoas, a pessoa fala, não, só que isso? Não, mas isso não aconteceu, não. Ele deve ter feito alguma coisa aí, mas isso é provisório, isso aí, você não deve voltar a enxergar muito tempo, você... Cara, e aí o que acontece? Quando ele faz isso, se eles aceitassem isso, o que ia acontecer? Ia voltar. Eles iam voltar a não enxergar. Por quê? Foi tirado a fé. Simplesmente isso. Então, o que a gente pode pegar como exemplo, né? Desse exemplo, como que a gente pode pegar isso para nós? Como que é importante você ter cuidado de para quem você fala as coisas, do que você está ouvindo, tanto de alguém especificamente, como da televisão, de filmes. O que você está ouvindo pode minar a sua fé. Então, por exemplo, isso que a gente está conversando aqui é um negócio muito louco. Né? Pode ser que se você for conversar isso com alguém da sua família, cara, a pessoa vai falar assim, para de bobeira e vai trabalhar. Vai falar isso, então não fale. Não fale com ninguém que vai minar a sua fé nisso daqui. Tá? A gente está vendo aqui N relatos. Aqui, né, especialmente para o pessoal que me acompanha no YouTube, que é mais pessoas, o que tem de relatos de pessoas falando exatamente como que usou esse princípio aqui para N coisas, é incrível. Só de você ver esse relato, não tem como você dizer que não é verdade. Mas, se você quiser começar a discutir sobre isso aqui com pessoas incrédulas relacionadas a isso aqui, não vai fazer sentido. A pessoa vai falar, não, você tá viajando e, dependendo, ela pode fazer você perder a sua fé sobre isso. Tá certo? Continuando. Antes, deixa eu só beber uma água aqui. Beleza. Então aqui já falou de relatos bíblicos. Agora, milagres em santuários em todo o mundo. Então, vai mostrar aqui exemplos. Vai ter alguns aqui. Tem um aqui também que eu gosto muito. Ontem a gente citou dois aqui, que eu lembro bastante deles desde a primeira vez que eu li esse livro. E agora, né, hoje, fazendo uma releitura aqui desse capítulo, eu li aqui uma parte que... Na hora que eu comecei a ler, não, vai falar disso. Que é fantástica também. Olha só. Aí o Joseph falando, né? No Japão, visitei vários santuários famosos. A peça central do mundialmente conhecido Santuário de Santuário de alguma coisa, gente. É uma gigantesca estátua de bronze de 12 metros de altura de Buda, com as mãos postas, a cabeça inclinada em êxtase profundo. Então, uma imagem gigantesca de Buda, 12 metros, né? No Japão. E aí ele falando, observei velhos e jovens depositando oferendas aos pés da estátua. Dinheiro, frutas, arroz, laranjas. Os devotos acendiam velas, queimavam incenso e entoavam preces com pedidos.
escutei atento o cântico de uma mocinha, enquanto ela entoava a prece de cabeça baixa e apresentava 2 laranjas como oferenda. Nesse momento, ela agradecia a Buda por ter-lhe restabelecido a voz. Tendo-a perdido, recuperou-se no santuário. A fé simples em que Buda lhe restituiria a voz de cantora, se seguisse certo ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas, a havia ajudado a despertar em si mesma a esperança. Como resultado, condicionou a mente até chegar a crer. Em seguida, o subconsciente transformou a crença em realidade. Então isso aqui é para reforçar o que a gente vem conversando aí nos últimos dias, sobre a questão de, poxa, mas foi Buda que curou a pessoa. Então, cara, gente, todas as religiões do mundo usam o mesmo princípio, o princípio da fé. Tem alguma coisa que você precisa acreditar. Aqui no Brasil, em muitos países, é Jesus, em outros é Buda, em outros é Maomé, em outros cada um acredita em uma coisa. A crença na coisa, no ser, é que faz as coisas acontecer. Esteja você feliz com isso, satisfeito com isso ou não. É o que é. Continuando. Não podemos enfatizar suficientemente o poder da imaginação e fé total. Não podemos enfatizar suficientemente, ou seja, é um poder incrível, né? Um exemplo maravilhoso desse particular é de um parente meu, residente em Perth, né, a cidade do oeste da Austrália, que sofria de tuberculose. Olha só, deixa eu ver se é esse aqui. Esse é o que eu estou comentando com vocês. Aí o que esse camarada tinha? Ele tinha os pulmões profundamente afetados. O filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Foi visitá-lo em casa e lhe disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de estranhos poderes. O monge regressava pouco tempo antes de uma longa estada em um dos santuários de cura mais famosos da Europa. Nele conseguira um minúsculo fragmento da verdadeira cruz. Olha, então o que ele conseguiu? Um minúsculo fragmento da verdadeira cruz, engastado em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo dos séculos, incontáveis sofredores haviam sido curados após tocar o anel ou fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai e lhe implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou, e em vista disso, o filho lhe fez um donativo espontâneo equivalente a $500. Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavaleiro praticamente arrancou-o da sua mão. Apertou o anel contra o peito, orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte, estava curado. Todos os testes clínicos deram resultados negativos. Curas como essa acontecem o tempo todo. O mais notável em tudo é que a espantosa história do filho não passava de uma invenção. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua, levaram a um joalheiro e mandaram engastá-lo em um anel de desenho antigo. Em seguida, deu ao pai. O leitor sabe, naturalmente, que não foi o pedacinho de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Não foi a imaginação despertada em grau... Não. Espera só um pouquinho, deixa eu só fechar um pouco a janela aqui. Tá? Tá. Dando muito barulho. Deixa eu achar aqui. Tá, então fala que o leitor sabe que não foi o pedacinho de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Não, foi a imagem despertada em grau intensíssimo, além da esperança confiante em que ficaria inteiramente curado. A imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva, e a união das duas realizou a cura pelo poder do subconsciente. E aí, reforçando aquilo, assim como Jesus tinha falado lá com o cego, né? Olha só o que diz aqui. O pai jamais soube do estratagema. Gente, esse livro, deixa eu só falar, esse livro é de 1960, tá? Então tem o português dele, tem umas palavras aqui muito loucas. O pai jamais soube, vamos dizer assim, do esquema, né, que o filho fez. Se isso tivesse acontecido, ele
quem sabe poderia ter sofrido uma recaída. Mas, em vez disso, a tuberculose jamais voltou. Permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas 15 anos depois, com a idade de 89 anos. Então, importante reforçar essa parte. O filho não contou. Imagina se acontece isso. Né? O pai foi curado, beleza, e depois chega o filho e fala: ô pai, sabe aquela história que eu te contei? Pô, era mentira. Ia voltar. A crença dele ia voltar para que, nossa, então eu fui enganado, então não fui curado nada. E o que aconteceu? Não, o que ele tinha sido curado, com certeza voltaria. Passando algumas páginas aqui para frente. Cadê aqui? Eu tinha marcado um parágrafo aqui para a gente conversar. Olha só. Opiniões de Paracelso. Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541, foi um grande curandeiro em seus dias e afirmou o que é um fato científico óbvio quando disse: seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda obterá os mesmos resultados. De novo. Seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda assim obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro, como teria acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres e, seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. Tem mais umas outras coisinhas aqui, mas somente para reforçar isso que a gente já conversou. Tá? E aí tem aqui a parte do resumo. Né? Esse resumo eu entrego lá no canal do Telegram. Tudo no final aqui, né? Daqui a pouco eu já vou postar lá o resumo disso que a gente conversou aqui agora. São 9 ideias principais sobre esse capítulo. Deixa eu liberar aqui no YouTube para você me ver aqui novamente. Beleza. Então, o que vocês acharam dessa nossa conversa aqui hoje? Né? Como eu disse aqui no começo, você vai perceber que vai chegar um ponto que ele, na verdade, assim, agora já é algo até meio repetitivo, né? Repetitivo. Mas, gente, se tem um jeito de você aprender e fixar algo na sua mente é através da repetição, tá? Então, assim, quanto mais... Aqui, por enquanto, até agora, está falando somente de curas físicas. No próximo capítulo vai falar mais sobre isso, né? De curas mais nos tempos modernos. Quanto mais você ouve isso, mais você vai acreditando. Mais você vai acreditando. Tá? Então, esse livro é um livro que eu gosto muito dele por esse teor prático. Não é um livro de conceitos abstratos, tal. Não. Tem aqui, se vou juntar o livro todo, com certeza tem mais de 100 relatos de como que aconteceu isso daqui, o que as pessoas fizeram para que aquilo se resolvesse e tal. Então, vai chegar em pontos aqui para frente, como eu disse ontem, né? Quando eu comecei a estudar esse livro, o meu objetivo maior era financeiro, que eu ficava... Beleza, eu via assim e falava, não, beleza, isso vai funcionar para a questão financeira também. Mas como? E aí mostrava lá exatamente, a pessoa conseguiu isso, fazendo isso. Então, continua acompanhando aqui que esse princípio da repetição vai fazer com que isso entre cada vez mais forte e profundamente na sua mente. Beleza? O pessoal que está entrando agora, Felipe, a live fica salva aí 24 horas e no YouTube fica lá a gravação, beleza? Você pode assistir a gravação desde o primeiro capítulo lá no YouTube. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Carmen falando que amei, a Erika falando que vale uma fé tamanho de mão do grão de mostarda. A Márcia está com a gente. Márcia, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. A melhor técnica desse livro é a mude sua crença profundamente. Maravilha. A Maria falando que tudo é uma questão de fé.
Cláudia também tá, gente. Cláudia, muito bom ter você aqui. Muito bom mesmo. Marisa, Carolina, muito bom, gente. Muito bom. Foi ótimo ter mais essa conversa aqui com vocês. Então, e parabéns, né, especialmente para vocês que estão aqui, né, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube. Já falei, né, nos primeiros dias aqui, se você está acompanhando aqui no Instagram, eu falo que eu falo mais direcionado aqui para o YouTube, primeiro porque a audiência aqui é maior e também porque aqui eu compartilho a tela, fica mais prático, tá? Mas estou conversando com você aqui, conversando diretamente aqui, mas estou com você aqui também. E parabéns por você que está aqui, especialmente ao vivo, né? Domingo você poderia estar aí dormindo, fazendo alguma coisa com a sua família, assim como eu também. Então, como volto a agradecer a minha esposa aqui, no começo já agradeci, porque o domingo é um dia que eu separo para ficar com eles, então tirei esse tempinho aqui para a gente conversar, mas agora já vou voltar lá para acabar de curtir o domingo com a minha família e espero que você faça o mesmo, tá certo? Amanhã, às 3 horas, a gente vai continuar aqui no capítulo 5, curas mentais em tempos modernos. Então, tudo isso que falou aqui, né, foi lá a época de Jesus, 1500 e tanto, e aqui agora vai falar de coisas mais recentes. Mais recentes para a época que o livro foi escrito, né? O livro foi escrito em 1960 e poucos, então vai falar de como que essas práticas funcionaram em um tempo mais recente, na nossa era moderna, né, 1900 por aí. Beleza? Se você não faz parte ainda lá do canal do Telegram, faça parte, tem um link abaixo aqui do vídeo e tem aqui também um link do guia. Se você não conhece ainda esse guia, né, Correr Programa Sua Mente, é um guia gratuito para você entender de forma mais prática e rápida como funciona a sua mente e como você pode reprogramar sua mente de forma prática e rápida, usando especialmente afirmações. Nesse guia eu explico isso também. Beleza? Gente, é isso. Um forte abraço e a gente se vê amanhã aqui às 3 horas. Tchau, tchau.